Bom dia, boa noite, boa tarde, alunos, tudo bem? Nós acompanhando na matéria e continuando a matéria, nós estávamos estudando no oitavo ano o conteúdo de primeiro reinado. E aí nós vimos, né, que no primeiro reinado houve uma série de instabilidades contra a figura de Dom Pedro. Dom Pedro tentou controlar de forma centralizada o poder. Algumas pessoas enxergam como uma forma absolutista de poder, com poder moderador, que era o poder do imperador. E aí o que acontece? Dom Pedro se envolve em diversas polêmicas e essas polêmicas destruíram e dizimaram a imagem que ele tinha perante aos brasileiros. Passando de herói nacional a uma pessoa não quista no Brasil. Assim, então, ele resolve abdicar do trono, ou seja, abrir mão do trono para seu filho. É aqui a carta, né, que ele deixa aos brasileiros, apontando que, como a monarquia é hereditária, quem vai reinar é o filho. Entretanto, o filho dele era menor de idade, alguns falam de 11, 12 anos de idade, e não poderia reinar. Pela lei brasileira, apenas com 21 anos, né, 18 anos, entre 18 e 21 anos, um rei poderia governar. E nessa carta dele ele apresenta que o motivo que os brasileiros não queriam, né, que ele governasse é que ele era português. Assim então, porque Dom Pedro II, filho dele, era muito pequeno, foi instituído politicamente regentes, ou seja, pessoas que ocupariam o trono até a maioridade de Dom Pedro II. Então começou o período chamado período regencial, que vai de 31 até 40, são 9 anos de período regencial. Então, beleza. E aí você tem, né, um momento de instabilidade política, aquela briga que iria ocorrer entre as elites brasileiras no período da independência, né, dos três grupos, grandes grupos que existiam dos 5% do Brasil, que eram os portugueses, os radicais, né, e os brasileiros, né, os liberais mais conservadores, moderados. Agora esses grupos se dividem e ficam bem definidos no Brasil. Então você tem aqueles portugueses que queriam a volta de Dom Pedro, que foi para Portugal, abdicando para poder cuidar das questões portuguesas e ser o herdeiro do trono. Então ele vai ser rei em Portugal, o Dom Pedro I. Então, os restauradores. Você tem os liberais moderados, né, principalmente da área do Sudeste, né, eram escravistas centralizadores. E a principal força política da época era os moderados e os liberais exaltados, né, também proprietários rurais, mas sem força, que eram em menor número, queria república, eram da classe média urbana, alguns tinham até militares também, aquela mesma ala que não queria mais a monarquia, até alguns mais radicais, o fim da escravidão. Então você tem aí essas características desses três grupos políticos agora no Brasil, beleza? Então, e aí começam a brigar pelo poder. Qual foi a solução encontrada para que se tivesse um certo equilíbrio do poder? É que escolhia-se três pessoas de três áreas. Então, essa regência, de vez de ter uma pessoa governando, ela teve três. E daí o nome, regência trina, né? Trina provisória, trina permanente, né, que eram as duas, e posteriormente ela passa a ser una. Para entender por que ela começa a ser trina e depois passa a ser una, é claramente notório a disputa política entre a elite brasileira. E esse slide de hoje, essa aula de hoje, vou me ater a essas características. O conflito que existia político no Brasil entre unitaristas, ou seja, o poder emana do Rio de Janeiro e é dividido, tudo deve ser resolvido do Rio de Janeiro, e o federalismo, que permite-se a existência de leis em cada ente da federação, cada ente, né, desse governo, ou seja, os estados poderiam ter leis próprias, governar próprias. Obviamente, manifesta-se claramente o conflito entre elite. O que não aconteceu no Brasil da divisão territorial, como foi na América Espanhola, devido à disputa que eles tinham
pelo poder, né, o poder político, e dividiu um poder particular em cada estado, né, Argentina, Peru, com a sua oligarquia comandando, né. E aí, neste momento no Brasil, você tem essas elites tentando governar também o Brasil de forma autônoma cada estado. Então, para não dividir o território, para não ser separatista, a gente coloca o federalismo, coloca a autonomia nas províncias e as elites locais poderiam governar. É o que nós vamos chamar no futuro de coronelismo. Por que coronelismo o nome? Porque vai existir a partir de agora uma guarda nacional no Brasil, vai ser criada com a regência para tentar manter a unidade territorial, principalmente no momento que há instabilidade política. Então, cria-se uma Guarda Nacional e a maior patente dessa Guarda Nacional são os coronéis. Geralmente, os coronéis era a oligarquia. O que é oligarquia? Governo de poucas pessoas atrelados à terra, mas sempre com interesses pessoais de governo. É a versão espúria, ruim, do que Aristóteles fala da aristocracia, que é governo de poucos para todos. Aqui é governo de poucos para poucos. A oligarquia. Então, essa oligarquia entra em conflito. Então, duas características que é muito importante da regência ser guardada nesse primeiro momento, que é um período de instabilidade política, as elites estão brigando entre elas, né? Principalmente isso, e muitas revoltas que vão ocorrer a partir de agora. Tá? Principalmente na visão de alguns, porque o poder irá afrouxar. O poder central será dividido nas províncias, e isso vai causar essas revoltas. Então, é importante entender agora, neste momento, a abdicação de Dom Pedro, o governo de Dom Pedro II, que não poderia governar por ter a menor idade, são escolhidos regentes para o lugar dele, e esse período a marcar uma instabilidade política. Por que uma instabilidade política? Porque a elite está brigando entre eles. Nas próximas aulas, as primeiras medidas da regência e as revoltas, beleza? Regenciais.